publicação, a princípio, elas recebem o original do autor e, de alguma maneira, fazem um orçamento para esse autor e, a partir desse orçamento aprovado, a editora publica, faz todo o processo de edição do livro e publica o livro. A maior parte das editoras de autopublicação termina o seu trabalho aí. Então, apesar de se chamarem editoras, elas são mais prestadoras de serviço, porque elas fazem o serviço para o autor, entregam para ele, e depois a parte de distribuição, que é uma parte bastante sensível nesse mercado, é por conta do autor. E aí é onde começam os problemas de boa parte dos autores. Então, porque fazer a distribuição em livrarias, nos canais tradicionais, é bastante complicado, muito difícil. Muito difícil porque você tem uma concorrência muito grande de editoras comerciais, de livros publicados e poucos pontos de venda. Existe um tripé na publicação, tá? Numa editora como a Labrador. Então, você tem a parte editorial, a parte de divulgação e a parte de distribuição, tá? Às vezes, alguns autores confundem divulgação e distribuição. Às vezes, eles colocam elas duas juntas, elas não são a mesma coisa. E faz uma baita distribuição, muito caprichada, não só no físico, como no digital também. A gente tem diversos canais de venda, mas 98% dos nossos autores têm interesse na distribuição física. Para eles é muito importante a distribuição física. Então, a gente não faz menos do que 300 exemplares quando o autor quer distribuição física, e a gente prefere fazer entre 500 e 1.000 exemplares. O autor normalmente fica com uma parte desses exemplares e a outra parte ele deixa com a editora, para a editora fazer a distribuição física desse livro. Tá? Então, isso varia de autor para autor, nunca menos de 300, dificilmente mais do que 1.000 uma primeira tiragem, porque não há necessidade da gente fazer quantidade gigantesca de livros, porque a gente não sabe se o livro vai vender bem ou não. Isso depende do tipo de livro, do momento do mercado, etc. A divulgação, a gente até oferece alguns serviços, esses serviços são extras e pagos, mas a gente prefere dar curso, a gente prefere mandar um manual, a gente prefere dar sugestões para os autores para que eles possam fazer a divulgação dos seus livros. Dá trabalho, sim. Você tem toda a razão, os autores têm toda a razão, sim. A gente prefere não fazer isso porque a gente publica vários tipos de livro. Então, a gente teria que ter especialista em livro religioso, livro infantil, ficção, não ficção, história, autoajuda, e isso é muito complicado. Claro que a gente faz uma parte da divulgação, que é uma parte que vai junto com o nosso trabalho. Por quê? Em primeiro lugar, os nossos livros são nosso orgulho, nosso portfólio. Então, quando a gente faz, por exemplo, trabalho em cima de influencers, com influencers, a gente faz bastante trabalho com influencers, a gente manda kits de livros. Os kits de livros são esses livros que são dos nossos autores, que chegam nos influencers. Grande parte dos influencers são booktubers, obviamente, que trabalham com livros, e eles apresentam esses livros. Tá? Cada editora tem o seu modelo de negócio. Nosso modelo de negócio é um modelo que oferece um trabalho premium, que é um trabalho sofisticado. Então, quando você vai publicar pela Labrador, você tem uma desvantagem, como qualquer editora de autopublicação, que você paga. Isso é uma desvantagem. A gente sabe que é uma desvantagem. O autor, claro, preferia não pagar. Em compensação, em primeiro lugar, ele tem um processo de produção tão bom e até melhor do que muitas editoras comerciais tradicionais. O processo de produção realmente é muito caprichado, é muito bem feito. Ele é feito realmente de uma maneira super profissional. Por isso, eu não sou barato. Tá? Eu tenho profissionais de altíssima qualidade, meus processos são super checados e rechecados, e uma coisa que ele não tem na maioria das editoras comerciais, ele acompanha o processo. Então, nada é feito sem aprovação do autor. Como eu faço parte de uma editora comercial tradicional, que é a Contexto, e ela tem 34 anos de mercado, eu conheço um pouquinho desse assunto. Então, eu sei que acontece numa editora comercial, e eu não estou criticando uma editora comercial, eu sou sócio de uma e eu adoro. Quando eu apresento, eu procuro ser o mais didático possível, eu apresento as coisas. O autor tem que ver qual o valor para ele. Na Contexto, ela funciona de uma determinada maneira, quer dizer, o autor não vai chegar e vai falar, a capa é essa e pronto. A Contexto nunca vai aceitar esse tipo de coisa. E eu vou te dizer que na Labrador, exatamente assim, a gente também não aceita, tá? Mas vamos primeiro ao processo de texto. O processo de texto, revisão ortográfica e gramatical, isso não tem discussão. Tá? Não vai querer escrever ideia com acento, porque ele escrevia ideia com acento antes do acordo ortográfico, agora ele quer assim. Vai ser corrigido. Então, isso a gente não abre mão. Acima disso, você tem a preparação de texto, que é onde sugere algumas mudanças.
Então, o que a gente faz? A gente sugere algumas mudanças para deixar o texto um pouco melhor, mais fluido, etc. e tal. O autor pode aceitar ou não aceitar. Aí ele tem direito a, não, isso aqui está alterando muito o meu estilo. Digamos que ele use paralelismos, né? Para mim não há um paralelismo, eu estou reforçando o que eu estou falando naquela frase, por isso que eu estou usando 2 vezes a mesma palavra. Então, a gente é muito cuidadoso com isso, mas a gente aceita uma intervenção do autor. Quando a gente fala da parte artística, que é o projeto, simplifica, é o projeto gráfico e a capa, os aparatos, a gente sempre pede um briefing para o autor, tá? Capa é a coisa que o autor mais tem um fetiche pela capa, né? Então, a gente pergunta para o autor, o que você está pensando para sua capa? Então, ele passa para nós a ideia da capa. Eu gosto muito de foto, gosto de desenho, gosto só de texto. Enfim, às vezes ele não tem muita ideia do que ele gosta. O que a gente fala? Pega aí na tua estante, normalmente escritores são leitores, então eles têm livros. Então, pega aí na tua estante umas 2 ou 3 capas que você gosta, mostra para mim. Vai lá, mostra para a gente. Né? E a partir disso a gente cria 1, 2 ou 3 capas para apresentar para ele, para chegar numa capa que ele goste. Tudo passa pela aprovação do autor e é por isso que os autores voltam, também por isso que os autores voltam a fazer com a gente, porque eles sabem do respeito que a gente tem por eles e do cuidado e carinho que a gente tem. Né? São filhos, a gente sabe. Né? Por ano, na Labrador, o máximo que a gente chegou a publicar foram 57 títulos. Tá? A gente tem capacidade tranquilamente para chegar a uns 100, 150 títulos. A gente não, nossa editora, por ser uma editora que é chamada de editora premium, que é uma editora de alta qualidade, de trabalho de alta qualidade em termos editoriais, ela não tem uma escalabilidade tão gigantesca. Existem plataformas que se chamam de editoras, mas que publicam milhares de livros. Nosso trabalho é trabalho como uma editora comercial tradicional. Então, a gente faz todo o trabalho de edição. Então, a escalabilidade é um pouco menor, mas a gente faz cada trabalho customizado.